verdades importantes que nos protegem, que podem nos proteger de pregações falsas do Evangelho, Pai. E também a entender como é que o Senhor usa isso na vida de uma igreja bem-sucedida. E também prepara-nos para a ceia, para celebrar a comunhão que a gente tem com o Senhor e uns com os outros. É o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bom. Eu queria começar indicando um livro que tem um pouco a ver com a mensagem que a gente vai ver hoje, chama Pregação Expositiva, do David Helm. Eu queria indicar esse livro porque ele fala sobre a pregação de uma maneira que ela ajuda o pregador a dizer coisas difíceis, né, porque ele está pregando expositivamente, então ele está passando pelo texto e ele não vai poder evitar textos difíceis. Isso nos protege, por vezes, e também tira aquela ideia de que o pastor está pregando isso porque é do interesse dele. Então, muito bacana o livro, vale a pena lê-lo. Obrigado. A gente vai retomar essa mensagem, a origem de uma igreja bem-sucedida, uma série em 1 Tessalonicenses. A gente está no capítulo 2, então você pode abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 2. E nós vimos na mensagem passada, nós começamos a ver na mensagem passada que uma igreja bem-sucedida é fundamentada no ensino frutífero, corajoso e fiel da palavra de Deus. E nós vimos então que a primeira característica de um ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida é um ensino frutífero, um ensino que frutifica naqueles que escutam, e também um ensino corajoso, um ensino que ocorre da forma que tem que ocorrer, mesmo em ambientes hostis. Tá? E o nosso ambiente, e eu quero lembrar, independente de quem vencer as eleições, o ambiente do Brasil é hostil e sempre será hostil ao Evangelho, tá bom? Existem posições fáceis e menos fáceis, mas sempre será hostil ao Evangelho. Queria ler então 1 Tessalonicenses 2, 1 a 6. Diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Tudo bem, então a gente vai retomar hoje no terceiro ponto dessa mensagem, que nos mostra a terceira característica de um ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida, que é uma pregação aprovada por Deus e não por homens. O texto diz novamente, no versículo 3, pois nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, e nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Paulo ele começa então o versículo 3 falando da sua exortação, ou seja, do encorajamento, do consolo que ele dava àqueles irmãos através da pregação. E nesse contexto, essa exortação tem relação com o Evangelho e a pregação do Evangelho. E o que ele nos mostra é que a pregação do Evangelho é uma luta. Repara que ele termina o versículo anterior falando, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E ele inicia o versículo 3, pois a nossa exortação.
Veja, ele está explicando, em muita luta, porque a nossa exortação tem certas características. Em outras palavras, por ter certas características que agradam a Deus e não a homens, essa pregação acontece em meio a muita luta e resistência daqueles que não querem ouvir, e por vezes essa resistência pode ser até mesmo violenta e até mesmo física. Mas ele diz que essa pregação, essa exortação, ela não procede de engano. Ela não procede de uma opinião errada em relação às questões morais ou à religião. Ela não procede de um engano que causa algum tipo de fraude. Alguns textos que usam essa palavra, Efésios 4,14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Erro aqui é a mesma palavra engano ali, no texto que a gente está tratando. Tiago 5, 19 a 20 diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, ou seja, um caminho enganoso, salvará da morte a sua alma, a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. E também num contexto em que Pedro está falando da deturpação do ensino de Paulo, 2 Pedro 3,17 diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Fiquei pensando num exemplo de uma pregação que induz a algum tipo de erro. Uma pregação, por exemplo, que confirma um desejo pecaminoso nosso, ou uma pregação que leva a um desvio doutrinário. E eu lembrei de algo que ficou meio famoso, não sei se você ouviu, de alguém que disse: do Evangelho Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro. Você é importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Como eu diria minhas filhas, what? Como é que é? Miserável homem que sou, fica onde nesse caso? Quem é o centro dessa pregação? É Jesus ou é o ouvinte? Jesus, ou o espectador até, né? Jesus veio para fazer a vontade de quem? A nossa? Para a nossa glória? Não, para a glória do Pai. Uma pregação enganosa. Além disso, a pregação de Paulo, ela não procede de imoralidade ou impureza. Colossenses 3,5 fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. E Gálatas 5, 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. No meio de toda essa listinha, né, Paulo usa justamente uma palavra dessa lista para identificar o que não era a sua pregação. Num contexto de uma época em que cultos pagãos incentivavam práticas sexuais que faziam parte de seus rituais, aceitos como parte de seus próprios rituais. Ou seja, seria como uma pregação com essa característica que poderia ser resumida como uma pregação que satisfaz os desejos da carne, uma pregação que vai de encontro com anseios pecaminosos. E eu lembrei de outro exemplo, e quando eu cito esses exemplos, são exemplos para todos que pregam também, né? Porque a gente pode escorregar nisso aqui. O exemplo de um determinado pregador que, o trocadilho aqui é verdadeiro, ele adulterou o texto bíblico, quando disse que mulheres deveriam adulterar com ele, porque a Bíblia dizia, segundo ele, que aquela mulher,
o texto falava assim, alguma coisa da mulher e adultera. Mas, na verdade, o texto falava daquela mulher e adúltera. Era um substantivo, não era um verbo. E por ter esse tipo de interpretação, ele levou mulheres a adulterar com ele, com uma ordem bíblica. Parece algo terrível, mas nós somos capazes de fazer isso? Totalmente capazes. Se nós seguirmos o nosso coração pecaminoso e enganoso, quando nós estamos preparando uma mensagem, por exemplo, ou um estudo para os adolescentes, seja lá o que for. Será que alguma vez você... Eu estou dando um exemplo extremo aqui, né? Mas será que alguma vez você ouviu uma mensagem que concordava com desejos pecaminosos do seu coração? Ou planos pecaminosos do seu coração? E você ouviu aquilo e desceu com uma luva. E talvez você pensou até, nossa, vou pegar esse link e compartilhar com o pastor. Vou pegar esse link e compartilhar com o meu discipulador e falar, está vendo? Olha meu coração. Olha aqui, ele fala exatamente o que eu estou falando. Engano, imoralidade, pecado. E ainda, ele diz de uma pregação baseada em maldade. Onde está? Dolo, ele usa essa palavra dolo. Novamente, engano, fraude, malícia. Marcos 7, 21 a 23 diz, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja, uma pregação maldosa, fraudulenta, que tem a ver com o coração do homem. De onde justamente vêm essas coisas, de onde brotam essas coisas. E pense bem, se essa pregação enganosa vem de um coração enganoso, o que ela faz com outro coração enganoso? Atrai, né? Você já ouviu uma pregação que ia de encontro com seus anseios enganosos do coração? Aquela pregação que você ouviu e talvez também, né? Vou conversar com quem está me aconselhando, quem está me discipulando. Exatamente o que eu estou falando. De novo, um engano. Algo que vai de encontro com o coração enganoso. A questão é que todos esses tipos de pregação que Paulo menciona, que não faziam parte da sua pregação, têm um ponto em comum. Elas são extremamente atraentes para pecadores como nós. E igrejas enchem com esse tipo de pregação. Porém, nós não devemos incentivar pastores e irmãos que pregam a fazer qualquer tipo de pregação como essa, que atraia as pessoas. Por mais que ela atraia pessoas, ela continua sendo mentirosa, imoral e fraudulenta. Agora, a pregação de Paulo e de seus companheiros ali de ministério, pelo contrário, ela era aprovada por Deus, a ponto de Deus confiar a eles a pregação e assim eles pregarem. Veja, eles eram aprovados. A palavra tem a ver com um teste, uma prova, algo que testa se alguma coisa é genuína e atesta a genuinidade. Por exemplo, Romanos 12, 1 a 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que provem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Romanos 14, 22, fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, naquilo que experimenta e naquilo que aprova. Então, Paulo e seus colegas de ministério, eles foram examinados,
eles foram experimentados e por fim aprovados para a pregação da palavra pelo próprio Deus, justamente porque eles iam contra toda a tendência humana de atrair pessoas para si, ao invés de atrair pessoas para Deus e o Evangelho a eles confiado. E então, por isso, Deus os confiou. Deus os confiou algo, Deus entregou, incumbiu aqueles homens de alguma coisa. Deus os considerou fiéis e confiou o Evangelho para aqueles homens, e assim eles falaram, assim eles declararam aquilo que foi confiado a eles, o Evangelho, sem se desviar daquilo, não para que agradassem a homens. O intuito deles não era agradar a homens, e sim a Deus. E então assim eles o agradaram. E aqui é interessante, fui procurar usos da palavra agradar, e me deparei com algo interessante. 1 Coríntios 10, 33 diz, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Opa! Caramba, e agora? Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Romanos 15, 1 a 3 vai falar, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Agora, por que nesses textos, então, Paulo está dizendo sobre agradar pessoas, e nós estamos estudando um texto que fala que a pregação dele não agradava a homens? Paulo está sendo contraditório aqui. Eu creio que a diferença é que a conduta cristã, como o cristão age, deve ao máximo possível ser agradável, né? Lembra de textos como, tende paz com todos os homens, do que depender de vós, tende paz com todos os homens, por exemplo. Mas a sua pregação não será. Perceba, os primeiros cristãos, eles contavam com a simpatia de todo o povo, né? Até a hora que eles começaram a pregar e confrontar o pecado. Depois disso, só sofreram perseguição, mas não porque eles eram maldosos com as pessoas, mas porque as pessoas não aceitavam a pregação, certo? Eles não foram perseguidos por serem maldosos, mas apesar de serem muito bons com as pessoas, bondosos com as pessoas. E aí você tem Gálatas 1, 10 a 12, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, veja de novo, ele está falando do anúncio do evangelho, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E depois disso, Paulo apresenta duas outras características que a sua pregação não tinha. Ele diz, nunca usamos linguagem de bajulação, adulação, um discurso bajulador, ou intuitos gananciosos, ganância, cobiça, desejo ávido por alguma coisa, por ter mais de alguma coisa, normalmente dinheiro. Agora, quem é o beneficiado pela pregação com bajulação e cobiça? É o ouvinte ou o pregador? Pregador, né? Ele que recebe de volta essas coisas, né? Ele bajula as pessoas o tratam bem. Ele cobiça, então ele prega de uma maneira que ele vai receber coisas. Veja que ele é beneficiado. Então, se por um lado, a pregação de Paulo e a sua equipe ali de missionários não atendia os anseios dos corações enganosos de seus ouvintes, ele também não satisfazia o seu próprio anseio, também enganosos.
Ao contrário, o que ele buscava não era a glória de Deus, não era a glória de homens, mas de Deus, desculpe. Por isso eles foram reconhecidos como genuínos, aprovados por Deus, que foram considerados fiéis para pregar o Evangelho, a quem as boas novas haviam sido confiadas por Deus para falar, e falaram de fato, não agradando a homens, a pessoas, para benefício próprio, mas somente o Deus que os confiou a palavra e que examina os corações. Apesar disso trazer, não benefícios, mas malefícios muitas vezes, como eles foram maltratados e ultrajados na cidade que eles foram antes de Tessalônica, em Filipos, como ele descreveu ali no começo do capítulo. Então, novamente, Paulo ele defende a sua pregação, que nunca usou palavras de bajulação para alcançar pessoas e nunca pregou com intenções gananciosas. E aqueles irmãos sabiam disso. Por quê? Justamente porque aqueles irmãos eram testemunhas vivas daquela pregação e aqueles irmãos eram fruto daquela pregação verdadeira, frutos reais de uma pregação verdadeira. Eles creram no verdadeiro evangelho pela verdadeira pregação do evangelho. Mas hoje nós vemos muitos teólogos descolados, né? Eles enfeitam o evangelho, disfarçam tão bem o evangelho, porque eles querem ficar bem na entrevista ali, querem ficar bem com o público e acabam perdendo oportunidades, claro, de pregar claramente. Não estou dizendo que todos os que vão para programas ou dão entrevista fazem isso, mas é fato que muitos têm feito isso, aliviado, né, quando está diante do público. Mas Paulo e sua equipe, por sua vez, nem pregaram procurando glória de homens, nem ali em Tessalônica, nem em lugar nenhum. Uma igreja bem-sucedida, ela é fundamentada no ensino frutífero, corajoso e fiel da palavra de Deus. Algumas aplicações para nós desse ponto. Paulo pregava a palavra fielmente, não para agradar homens, mas a Deus. O que isso tem a ver conosco? A única razão que nós temos para não gostar de uma pregação da palavra é se o ensino não é genuíno, se ele é carregado de malícia e mentira, se o pregador usa de bajulação ou tem objetivos gananciosos, aí você pode recusar a pregação, mas não baseado na beleza do pregador, senão a gente estaria ferrado, né? Perdão da palavra, né, Maurício, Pierre, então eu tenho que todo dia olhar no espelho. Nós não devemos resistir à pregação da palavra, mas sim responder com obediência, como aqueles irmãos fizeram, frutificando, independente se a mensagem agrada ou não agrada. Aliás, tome muito cuidado quando a mensagem agrada, né? Sim, quando a mensagem agrada, um alerta tem que acender no nosso radar de falsos pregadores. Cuidado com pregadores de internet. É muito fácil, hoje você senta na sala, você senta no seu quarto e você ouve os pregadores no lugar de qualquer lugar do mundo. Você consegue ouvir pregadores, é muito fácil. Isso é muito bom, isso é muito ruim. Isso é muito bom porque a gente pode ser abençoado por excelentes pregadores que há no mundo inteiro. Mas isso é terrível porque a gente também é bombardeado por um monte de bobagens que pregam por aí. Cuidado. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim. Observe a pregação à luz desses critérios apresentados por Paulo. Há ensinos que são até razoáveis, né? Você assiste, bom, parece que o cara não está falando mentira nenhuma, mas você percebe tentativas de criar um determinado ambiente, né? Criar uma determinada, um determinado visual das coisas, né? Uma preocupação com aparência, para atrair pessoas. Cuidado com isso. Às vezes a pregação o cara não falou bobagem nenhuma, mas assim, é esquisito. Parece que tem muito do pregador na pregação, né? A gente tem que tomar cuidado com isso.
quando a pregação está chamando mais atenção das aparências do que para as verdades bíblicas. Cuidado com pregações que vão muito ao encontro com seus desejos. Falei isso, vou falar de novo. Especialmente se você sabe que aquele ensino vai contra os ensinos dos pastores da igreja. É muito fácil a gente se deixar levar por um pregador que, de repente, existem excelentes pregadores bíblicos, mas que têm posições diferentes dos pastores da IBNA, em certos pontos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para assim, ok, aquele pregador é bíblico, mas nesse ponto ele não concorda com os meus pastores, então não vou usar isso como argumento. Podemos até conversar e tal, mas assim, não use isso com aquela maneira do seu coração tentar se defender, tá bom? Não estou dizendo que você não pode chegar para mim, por exemplo, e falar assim, eu vi uma mensagem que falava isso, 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 o que você acha? Vamos conversar. É diferente de você chegar, tá vendo? Agora eu te peguei. E agora, né? Como diz acho que aquele livro que a gente compartilhou, a Igreja Essencial, né? Que ele cita um texto bíblico, um texto complicado de juízes ali, né? Foram lá, mataram todo mundo, criança, não sei o quê, e ele nem acreditava que o pregador tinha falado aquilo em público. E aí o pregador falou, se você é cristão, você tem que saber por que esse texto está na Bíblia. E a reação dele foi assim, ok, pregador, me fale agora, por que esse texto está na Bíblia? E aí no final da mensagem ele falou assim, caramba, eu tinha que saber mesmo por que aquele texto está na Bíblia. Mas ele tinha um sentimento de desafio, né, desafiando o pastor. Não use para isso, não faça isso. Uma igreja bem-sucedida, ela é fundamentada no ensino frutífero, corajoso e fiel da palavra de Deus. Primeira característica do ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida é o ensino frutífero. Nós estamos ensinando e esse ensino frutifica na vida de vocês, na nossa vida, e nós aplicamos essas verdades de uma maneira que só o Espírito Santo pode produzir. Também a segunda característica do ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida é o ensino corajoso, um ensino que acontece mesmo em um ambiente hostil, mesmo com possíveis consequências ruins daquele ensino, para o pregador inclusive. E a terceira característica do ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida, como nós vimos hoje, a pregação aprovada por Deus e não por homens. Amém? E se você está aqui, é porque você ouviu esse evangelho verdadeiro, alguém teve a coragem de pregar o evangelho de uma forma aprovada por Deus, sem se desviar, e isso frutificou na sua vida a ponto de você vir aqui. E talvez você esteja aqui e já mesmo creu no evangelho. Talvez você não creu ainda, mas talvez você já creu no evangelho de Cristo. Você já entendeu a mensagem salvadora de que nós não temos esperança em nós mesmos. Mas eu queria ler um texto de Efésios 2, 1 a 10, que fala o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O evangelho começa com más notícias. O evangelho começa com a verdade de que nós não temos esperança em nós mesmos, que nós somos isso aqui. Nós somos terríveis diante de Deus. Agora, a Bíblia usa uma palavra muito pequena, mas muito poderosa nesse texto. Mas Deus. E o mas é uma virada de 180 graus. Nós não temos esperança, nós somos merecedores da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Não porque você é o centro de Jesus, mas para mostrar a suprema grandeza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um ponto de atenção, não inverta a ordem. Nós fomos criados em Cristo para boas obras depois de sermos salvos, e não salvos porque fizemos boas obras. Se você inverter essa ordem, você vai ter problemas. Se você crê nesse evangelho, então eu te convido a tomar a ceia conosco e relembrar o sacrifício de Jesus por nós, para que nós tivéssemos essa paz com Deus, e assim nós lembremos da esperança que nós temos, independente de qualquer coisa, da sua vinda. E que esse memorial nos anime também a viver para a glória de Deus, vivendo uma vida digna do chamado de Deus para nós, respondendo à pregação fiel da palavra com obediência para a glória dele. Eu queria pedir que você tenha um tempo de oração e você pensasse se algo que foi pregado aqui, você precisa se arrepender. Pense nisso, acerte-se com Deus em relação a isso, comprometa a mudar e pedir ajuda se necessário. Além disso, esse é um momento em que nós devemos avaliar se há qualquer coisa nos impedindo de ter comunhão plena uns com os outros. A ceia é uma celebração da nossa comunhão. Não deve haver nenhum tipo de impedimento nessa comunhão. Não deve ter nenhum tipo de impedimento para que nós trabalhemos juntos em Cristo e permitindo que pessoas, inclusive, participem da nossa vida com discipulado e participando uns das vidas dos outros. Então você deve pensar se você tem alguém para perdoar, se há alguém que você precisa pedir perdão, e se você precisa se arrepender e se acertar com Deus e com esse irmão. Se o irmão está aqui, você pode inclusive falar com ele agora, você pode procurá-lo ou se comprometer diante de Deus de fazer isso no término desse tempo. Ok? Então eu vou dar um tempo para a gente fazer essa oração. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos, porque apesar de nós, o Senhor nos salvou pelo sangue do seu Filho. Apesar de nós, o Senhor recebeu o sacrifício do corpo do seu Filho, para que nós pudéssemos ter paz com o Senhor. E eu oro, Deus, para que
o Senhor nos mostre onde nós precisamos ser transformados, a começar em mim. E ajuda-nos a depender do Senhor para sermos transformados e aproveitar a bênção de ter a vida de irmãos próximos que podem nos ajudar também. E ajuda-nos a desfrutar dessa bênção de ter esse corpo. Ajuda-nos também a receber com alegria a pregação verdadeira da Tua Palavra e estarmos atentos à falsa pregação. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, proteja-nos também, todos nós que ensinamos. Proteja-nos do nosso próprio coração quando a gente está estudando a Tua Palavra, para não sermos enganados. E abençoe esse tempo que a gente vai ter de celebração da comunhão que a gente tem no Senhor Jesus. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Na IBNA, a ceia é para todos os que confiam e têm perseverado em confiar no Senhor Jesus como Salvador. Então, se você confia que Jesus morreu pelos seus pecados, pagando a sua dívida que você tinha com Deus, e por isso você pode ter um relacionamento de paz com esse Deus amoroso, você está convidado a participar conosco. Eu gostaria de chamar aqui o Luke, o André, o Ronaldo. Ronaldo está aqui ou ele está na recepção? Tá, então o Pedro e o Wendel.
Queria pedir para o André orar, pode ser? Por favor, agradecendo por esse tempo, o sacrifício de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu sacrifício que possibilitou que nós tivéssemos a comunhão com Deus restabelecida, Pai, porque sem isso nós nada somos, nada podemos fazer, e nós éramos inimigos de Deus, e somente pelo teu sangue nós podemos voltar a ter um relacionamento com Ele e podemos ter a vida que Ele quer para nós, Pai, a vida que nós fomos feitos para ter. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Importante a gente lembrar que o nosso pecado é tão real quanto esses elementos. E o sacrifício de Cristo também. É por isso que Ele nos deu uma forma física da gente lembrar desse sacrifício. Marcos 14, 22 a 25 diz: E enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. A seguir, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam. E então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei o fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então mesmo Jesus, quando instituiu a ceia para os irmãos ali, se referindo ao seu sacrifício imediato ali que ia acontecer naquele pouco depois, mas ele também nos deu esperança da sua vinda. E a gente também deve tomar a ceia com essa esperança. Bom, então vamos comer o pão e tomar o cálice. Vou orar para a gente terminar. Senhor, novamente nós te louvamos e agradecemos pelo teu sacrifício por nós. Louvamos e agradecemos pela comunhão que nós temos no Senhor. E que sem o Senhor, Deus, essa comunhão aqui não faria sentido. Seria um clube, um lugar de encontros, um grupo com muito pouco interesse uns pelos outros, exceto talvez interesses incomuns desse mundo, mas nós todos temos um interesse em comum, quando nós somos salvos pelo Senhor, e nós entendemos a necessidade que nós temos do Senhor Jesus, uma necessidade tão real quanto o pão e o suco que nós tomamos. Que a gente não se esqueça disso e que a gente não perca a esperança da sua vinda. É o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém.